Fala aí galera, tudo beleza? Vamos aqui para mais uma aula de sistema cardiovascular agora, hein? Nossa primeira aula sobre anatomia do coração. Hoje a gente está iniciando o estudo de um sistema novo. Hoje vamos falar do coração e ao longo dessas nossas aulas a gente vai trabalhando também o sistema vascular, focando primeiro no coração e as suas estruturas. Com objetivos para a nossa aula de hoje, vamos começar definindo o que são as funções do sistema cardiovascular. E aí eu tenho certeza que lá no final você, além de fazer isso, também vai conseguir localizar o coração, descrevendo todo o espaço que está ao seu redor. Vai conseguir também descrever a estrutura do coração e citar os componentes do sistema cardiovascular. Então a gente já sabe o que pode vir a aparecer, né? Já que o nome do sistema é cardiovascular. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria começar conversando com vocês a respeito do desenvolvimento desse sistema, para você perceber o quão rápido ele começa a se desenvolver uma vez que foi fecundado o ovócito secundário. Esse sistema cardiovascular ele começa a ser formado no início da terceira semana de desenvolvimento, né? Aproximadamente 17 dias, 18 dias, você já tem aí as primeiras células cardíacas sendo geradas. E inclusive elas já vão estar com o seu trabalho rítmico de fazer contração seguido de relaxamento, né? Então, muito rapidamente, as células cardíacas já começam a ser formadas. Esse coração é um dos primeiros órgãos do seu corpo que vão ser iniciados o seu desenvolvimento bem precocemente. Lembrando que o tecido cardíaco, como ele é músculo, em sua grande maior parte, ele vem de origem da mesoderme. E uma vez que o sistema cardiovascular estiver formado, ele vai servir para transportar e distribuir os nutrientes essenciais. Lá no sistema respiratório a gente falou de um desses nutrientes, o gás oxigênio. Esse gás oxigênio ele vai ser utilizado pelas células do nosso corpo para produzir energia. Como ele chega até as células do corpo? Através do sistema cardiovascular, indo pela corrente sanguínea. Esse sistema também serve para remover os subprodutos do metabolismo celular. Então, quando você tem as células em seu trabalho diário, produzindo energia, ou durante suas reações químicas, alguns metabólitos são produzidos e eles são tóxicos em grande maioria. Caso eles se acumulem, isso vai gerar a morte celular. Como consequência disso, o sistema cardiovascular está ali auxiliando na remoção desses produtos do metabolismo. O gás carbônico seria um exemplo de produto metabólico que, uma vez acumulando-se, ele tende a gerar uma acidez excessiva que seria lesiva para a célula. Através do sistema cardiovascular, esse gás carbônico pode ser removido. Esse sistema cardiovascular também vai participar da regulação da temperatura do corpo da pessoa. Uma vez que ele se estende por todas as partes do corpo, e o sangue que passa por dentro dele está sempre aquecido a 37 graus Celsius, consequência disso, ele acaba aquecendo todas as partes do corpo, indo por dentro do sistema cardiovascular. E o sistema cardiovascular também tem a função de participar na manutenção dos fluidos corporais, todos eles. Pode estar falando do sangue mesmo, pode estar falando da linfa, pode estar se referindo a todos os fluidos do nosso corpo. O sistema cardiovascular ele participa na manutenção da composição e do volume desses fluidos, uma vez que a grande maioria deles é derivado do sangue. Foi algum processo de filtração do sangue que gerou aquele fluido específico. Os principais componentes desse sistema cardiovascular referem-se ao coração e os vasos sanguíneos. Mas você tem que lembrar que os vasos sanguíneos, embora não seja o tema da nossa aula de hoje, você tem pelo menos 5 grupos de vasos sanguíneos. Aqueles que são chamados de artérias, aquelas artérias pequenas que são as arteríolas, os vasos capilares, são os vasos de trocas nutricionais, trocas metabólicas. Temos as veias pequenas que são as vênulas. E o quinto, você está falando aqui, né, das veias. Esses são os componentes principais que você tem no sistema cardiovascular. Na nossa aula de hoje a gente vai focar no coração. Nas nossas próximas aulas a gente começa a focar nos vasos sanguíneos. Já cumprimos o nosso primeiro objetivo. Vamos para o número 2 agora. Queremos localizar o coração.
E onde está localizado o coração? Você pode se perguntar, não é na caixa torácica? Sim, mas não é em qualquer lugar da caixa torácica. É no local que é denominado de mediastino. É no mediastino da caixa torácica que o coração está armazenado, está guardado. E esse mediastino está sendo demonstrado para a gente na imagem através desse pontilhado aqui, rodeando toda a estrutura do coração. O coração está dentro dessa pequena câmara, que é uma câmara dentro da caixa torácica. E quem está formando as paredes dessa câmara? Você tem do lado direito, você tem do lado esquerdo, as paredes laterais sendo formadas pelas faces mediais dos dois pulmões. São as faces voltadas para o coração. São as faces voltadas para a linha medial que está aí acompanhando o seu corpo. A parede anterior do mediastino, essa parede da frente, ela é formada pelo corpo do externo. Então, o corpo do externo, que é essa maior porção do osso external, ele forma a parede da frente do mediastino. A imagem não mostra, mas a parede posterior é formada por duas estruturas específicas. Mais próximo do coração, você teria o esôfago. Por trás do esôfago, você teria toda a coluna vertebral na região torácica. Então, essas duas estruturas, elas montam a parede posterior do mediastino. A parede inferior, que está aqui por baixo do coração, a gente pode ver nessa imagem, isso aqui é o músculo diafragma. É uma parte do músculo diafragma. E a parede superior, para a gente finalizar, essas duas primeiras costelas, juntamente com as suas cartilagens costais, que estariam mais nessa parte daqui, né, mostrada por vocês pelo apontador laser. Essas duas primeiras costelas, esses dois pares de primeiras costelas, eles seriam o telhado do mediastino, a parede que delimita o mediastino por cima. Então todos esses componentes estão aí presentes, criando uma pequena câmara dentro da caixa torácica, onde vai ser depositado o coração. E graças às suas propriedades de rigidez, esse mediastino permite que ocorra a reanimação cardiorrespiratória, caso a pessoa tenha uma parada cardiorrespiratória. O padrão de compressão, o padrão de massagem cardíaca que é feito sobre o tórax, só é possível massagear diretamente o coração, para fazer ele realizar o seu bombeamento, porque o osso external é rígido. A coluna vertebral do outro lado também é rígida, mas as paredes laterais elas não são tão duras, elas são bem mais moles. Na hora que você pressiona um osso contra o outro, as paredes laterais cedem e as paredes anteriores e posteriores do mediastino massageiam diretamente o coração. Consequência disso, o bombeamento vai ser artificialmente feito enquanto se estivesse fazendo a massagem de compressão em cima da caixa torácica. Isso força o mediastino, por sua vez, fazer a massagem sobre o coração, permitindo que haja fluxo de sangue para que a emergência, ao chegar, possa prestar os próximos socorros. Próximo objetivo é descrever a estrutura do coração. Vamos lá, mais um objetivo que você vai conseguir cumprir com essa nossa aula de hoje. Vamos realizar a descrição da estrutura do coração, inclusive dos envoltórios que podem estar ao seu redor. O pericárdio é uma estrutura que está ao redor do coração. Ele é o seu envoltório. Assim como os pulmões possuem as pleuras, assim como o encéfalo e a medula espinal possuem as meninges, assim como os órgãos abdominais possuem o peritônio e os ossos possuem o periósteo, esse pericárdio ele tem uma composição bem parecida. Ele também é formado por tecido conjuntivo, sendo uma membrana que vai revestir o coração externamente e proteger o mesmo ali dentro dele. Outra característica importante é quanto à sua consistência, Ele tem duas camadas, muito semelhante com o que a gente trabalhou quando falou das pleuras lá no sistema respiratório. O pericárdio tem a sua parede, que é chamada de parietal, e está em contato com as paredes do mediastino. Ele também tem a sua parede, que é denominada de visceral, e ela está em contato
direto com o músculo cardíaco do coração. Esse pericárdio visceral, ele até também pode receber o nome de epicárdio. Já é a primeira camada de parede do coração, mas ao mesmo tempo também é a última camada de parede do pericárdio. O epicárdio é a mesma coisa que pericárdio visceral, é a mesma coisa que lâmina visceral do pericárdio seroso. O pericárdio parietal, a gente retrocedendo um pouco aqui nas informações, ele já consiste em duas subcamadas. Uma camada chamada de pericárdio fibroso e uma segunda subcamada um pouco mais interna, que é chamada de lâmina parietal do pericárdio seroso. Logo após o pericárdio parietal inteiro, com as suas duas subcamadas, existe uma cavidade do pericárdio que separa o pericárdio parietal do pericárdio visceral. Então, ao todo, você tem duas paredes principais, um pericárdio parietal e uma visceral. O pericárdio parietal tem duas subcamadas, a camada fibrosa e a lâmina parietal do pericárdio seroso. Um espaço, que é a cavidade do pericárdio, separa ele do pericárdio visceral, que é a mesma coisa que você fala lâmina visceral do pericárdio seroso, ou também chamar de epicárdio. Então essa aí é a disposição de paredes que você encontra no pericárdio ao redor do coração. Nessa imagem, a gente consegue ver a relação entre os dois. Inicialmente a gente tem o coração sendo apresentado, essa musculatura que a gente vê aqui marcada com esse vermelho, com esse rosa bem claro, refere-se ao miocárdio, é a camada de parede denominada de miocárdio, é onde se encontra o músculo cardíaco. E aqui embaixo você percebe o pericárdio representado como se fosse um balão. Tem a cavidade do pericárdio aqui dentro e toda a sua parede formada aqui fora. Essa região do pericárdio que vai entrar em contato com o coração, ela vai ser chamada de epicárdio. Ela vai ser o pericárdio fibroso, como é mostrado na figura ao lado. Agora que a gente aproximou os dois, a gente consegue perceber que temos aqui o pericárdio visceral começando a tocar as paredes do miocárdio. Essa região representa a região do pericárdio que vai ficar em contato com o músculo cardíaco, e aí, como consequência, vai ser chamado de pericárdio visceral. E essa região mais afastada representa o pericárdio parietal, que estará em contato com as paredes do mediastino. Então você tem agora uma figura representando a relação entre os dois. O coração ele não fica dentro da cavidade do pericárdio. Na verdade, o pericárdio visceral, a cavidade e o pericárdio parietal, todos eles envolvem a estrutura do coração. Assim você tem uma região do pericárdio parietal, que representa, como eu estou marcando para vocês, a região fibrosa. Tem uma outra região do pericárdio parietal, que representaria a lâmina parietal do pericárdio seroso. Veria a cavidade do pericárdio, como é mostrado na imagem. E uma região mais interna, representando o pericárdio visceral. Esse pericárdio visceral é o próprio epicárdio da parede do coração. Na sequência, agora estamos na parede do coração. Você tem uma espessura bem grande nessa nova região, que é a região do músculo cardíaco. Então, olha só, como ela é muito mais espessa do que as outras camadas da parede do coração. E revestindo internamente essa parede, voltado principalmente para as câmaras cardíacas, você tem aqui uma camada de células, que é de células endocárdicas, formando toda a camada que é denominada de endocárdio. O epicárdio da parede do coração representa assim uma fina camada de tecido conjuntivo. O miocárdio, sendo a camada mais espessa da parede, é o único local no corpo que apresenta o músculo cardíaco. O endocárdio é um tecido contínuo com o endotélio dos vasos sanguíneos da base do coração. E ele reveste até mesmo a estrutura das válvulas cardíacas que estão ali separando algumas câmaras. Nessa imagem, a gente consegue perceber várias estruturas internas agora do coração.
você tem a região da aurícula direita, aqui nessa anatomia de superfície. A gente consegue perceber um pouco da aurícula esquerda, olhando também nessa anatomia de superfície. Essa região mais afinada aqui do coração, ela é chamada de ápice do coração. Lá no outro lado do coração, você tem uma região do coração que é mais achatada, é a base do coração, inclusive é onde ficam os vasos da base, né? A artéria aorta é um vaso da base do coração, a artéria do tronco pulmonar, as veias cavas também estariam do lado de cá, né? Você tem as veias pulmonares que entram para a aurícula da esquerda, todos esses são vasos da base do coração. Essa parede voltada para o externo, ela é denominada de parede external. Essa face do coração que fica apoiada sobre o diafragma seria a face diafragmática. Olhando a estrutura interna do coração, nós temos o átrio do lado esquerdo, por dentro da aurícula esquerda. Temos o átrio do lado direito, por dentro da aurícula direita. Temos aqui presente o ventrículo inteiro do lado direito do coração. Vamos contorná-lo. Aqui está o ventrículo da direita. Nessa imagem também está mostrando o ventrículo da esquerda. Aqui vamos contorná-lo com essa linha vermelha para ficar bem demarcada a sua estrutura. Ventrículo da esquerda representa toda essa câmara que eu circulei. Então, são 4 câmaras cardíacas, 2 são isoladas de outras 2. Os átrios são isolados, eles não têm uma parede interatrial entre eles. Os ventrículos são isolados, tem uma parede interventricular que é chamada de septo interventricular entre eles. A gente consegue perceber a estrutura das válvulas. Temos uma válvula nessa posição, temos outra nessa posição aqui, temos uma válvula nessa posição, uma válvula nessa posição, são as válvulas cardíacas. As atrioventriculares estão entre átrios e ventrículos, como aqui, e nessa outra posição. Então é atrioventricular da direita, atrioventricular da esquerda. As semilunares, elas estão entre os ventrículos e as suas respectivas artérias. Então essa é a semilunar da direita, essa é a semilunar da esquerda. Voltando nas atrioventriculares, elas também têm outras diferenciações. A atrioventricular da direita é uma válvula que possui 3 válvulas, 3 portas. E ela pode ser chamada também de tricúspide. A da esquerda é uma válvula que tem 2 válvulas. 2 válvulas. Pode ser chamada também de válvula bicúspide, mas ela também pode ser chamada de válvula mitral. Vou mostrar mais alguns detalhes em relação a essa anatomia do coração. Aqui está sendo mostrado para a gente o ligamento arterial que existia entre a artéria do tronco pulmonar e a artéria aorta. Ao longo do desenvolvimento, ainda na gestação, existia essa passagem que comunicava as 2 artérias, permitindo que o sangue arterial se misturasse com o sangue venoso. Saiba que o sangue que passa por dentro da artéria do tronco pulmonar é um sangue que vai ser oxigenado ainda nos pulmões. Então, ele na realidade é o sangue venoso. O sangue que passa por dentro da artéria aorta, esse daqui é o sangue arterial. Ele acabou de sair dos pulmões, agora está sendo bombeado para todo o corpo. Enquanto ainda existe o ligamento arterial, é possível os 2 sangues serem misturados. Os átrios também apresentam uma abertura comunicando entre eles, que é a abertura denominada de fossa oval. Na hora que o sangue entra pelo átrio direito, ele poderia passar diretamente para o átrio da esquerda, misturando-se com o sangue que estaria lá dentro. Então, essas aberturas elas existem apenas durante a gestação e ainda permanecem poucos dias após o nascimento, mas elas têm que ser fechadas para, após o nascimento, não haver mais mistura de sangue arterial com sangue venoso. Verificação da aprendizagem. Nesse momento agora você vai dar um pause aqui no vídeo, vai parar ele, vai ler essa questão que eu deixei para você, tentar identificar o gabarito. E assim que você identificar o gabarito, você dá o play novamente para você conferir qual é a resposta correta.
Então aqui a resposta correta vai ser a letra B de bola. Essa é a válvula bicúspide. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela válvula atrioventricular esquerda, também conhecida como válvula bicúspide, porque ela tem duas válvulas presentes na sua estrutura. Continuando, pessoal, a descrever a estrutura desse coração, temos aqui apresentado o esqueleto fibroso para a gente. O coração possui um esqueleto fibroso, na qual forma uma base estrutural para as válvulas cardíacas. É somente ao redor das válvulas cardíacas que você percebe esse esqueleto fibroso ali presente. São fibras proteicas, de colágeno e elastina que fazem parte desse esqueleto fibroso e vão ter algumas funções importantes, como, por exemplo, evitar o estiramento excessivo das válvulas. Quando o sangue passa através das válvulas, poderia empurrar as paredes mais do que seria o necessário, e isso poderia prejudicar a estrutura das válvulas. Então, o esqueleto fibroso ali por fora, ele limita a abertura dessas válvulas cardíacas. É um ponto de inserção para algumas fibras musculares do coração, representando um ponto fixo. Aí, na hora que a fibra muscular faz a contração, ela usa esse ponto fixo para se apoiar e, efetivamente, o encurtamento dela conseguir gerar força. Esse esqueleto fibroso também atua como um isolante elétrico entre átrios e ventrículos. Dessa maneira, o marca-passo principal do coração, que fica no topo do átrio direito, na hora que ele cria as suas correntes iônicas, os seus sinais elétricos, e esses sinais elétricos têm que sair dos átrios para chegar aos ventrículos, vai existir um caminho específico que essa corrente elétrica precisa seguir para chegar aos ventrículos. Porque se ela tentar passar por qualquer outra região, entre átrios e ventrículos sempre tem presente o esqueleto fibroso, que vai isolar essa corrente elétrica e não deixar ela passar. Então, nessa imagem, você pode perceber um plano de corte transverso, tirando os vasos da base do coração. Nesse plano de corte transverso, olhando de cima para baixo, você vai ter uma imagem como essa. Essa região aqui é o lado anterior do coração, esse aqui é o lado posterior do coração. Então, a gente pode perceber que todas as válvulas cardíacas elas estão aproximadamente na mesma altura. E ao redor delas você tem os anéis fibrosos que fazem parte do esqueleto fibroso. Como essa aqui é a válvula do tronco pulmonar, o anel fibroso que está ao seu redor é o anel fibroso pulmonar. Essa aqui é a semilunar da aorta, então temos um anel fibroso aórtico ao seu redor. Temos aqui a válvula bicúspide, esse aqui é o anel fibroso esquerdo. A válvula tricúspide, esse aqui seria o anel fibroso direito. Esses anéis fibrosos fazem parte do esqueleto fibroso do coração. Unindo alguns desses anéis, tem também outras estruturas fibrosas que fazem parte do esqueleto fibroso. Por exemplo, ligando essa semilunar da aorta à válvula bicúspide, temos um trígono fibroso, que é o trígono fibroso esquerdo. Unindo a semilunar da aorta ainda com a bicúspide, mas também ligando com a válvula tricúspide, temos aqui o trígono fibroso direito presente. E esses trígonos fibrosos eles auxiliam a ancorar essas válvulas em alturas muito próximas umas das outras e, ao mesmo tempo, amarrá-las. Todas essas estruturas elas isolam eletricamente átrios e ventrículos. Só existiria um mecanismo de passagem, que seriam os feixes de His atravessando de átrios para ventrículos por essa região mais central aqui do coração. Nessa próxima figura, pessoal, eu queria mostrar para vocês o funcionamento das válvulas atrioventriculares. Então, sempre que o sangue está aqui, sendo mostrado, é bombeado de um átrio para o ventrículo. Nesse momento inicial de enchimento ventricular da diástole, o que a gente tem é um serviço como esse. As válvulas semilunares estão fechadas, enquanto que as atrioventriculares estão abertas, garantindo o enchimento. Mas quando o ventrículo entra em sístole, nesse momento inicial da sístole, as válvulas semilunares ainda estão fechadas, enquanto que as atrioventriculares estão abertas. Na hora que o sangue começa a aumentar a pressão dentro do ventrículo, o único lugar que ele poderia tentar passar é de volta através das válvulas atrioventriculares.
Nesse momento que o sangue tenta retroceder para o átrio, ele obriga o fechamento das portas das válvulas atrioventriculares. Só que a gente tem que imaginar essa válvula atrioventricular com o formato daquela porta que é do salão do cowboy, né? Uma porta que ela vai para um lado, mas ela pode inverter para o outro lado, se for necessário. Por que essa válvula não inverte para o outro lado quando o sangue tenta retroceder para o átrio? Porque ali dentro do ventrículo existem as protuberâncias dos músculos papilares, são as travéculas cárneas dos músculos papilares. Voltando nessa imagem, ó, a gente consegue perceber que o interior do ventrículo é cheio de protuberâncias geradas pelo músculo do miocárdio empurrando o endocárdio para o interior da câmara. Então ele é todo cheio de protuberâncias, todo cheio de trabéculas cárneas. Isso tudo é chamado de músculo papilar. E esse músculo papilar ele está associado às cordas tendíneas formadas por tecido conjuntivo. E essas, por sua vez, estão amarradas nas válvulas das válvulas atrioventriculares. Na hora que o ventrículo está em sístole, a musculatura papilar também está contraída, puxando, tensionando as cordas tendíneas. E isso força as válvulas permanecerem fechadas, mesmo o sangue tentando empurrar essa válvula para abrir na direção oposta. Como consequência, a pressão sanguínea aqui dentro do ventrículo ela vai aumentar cada vez mais, até que chega o ponto que ela consegue forçar a abertura das válvulas semilunares, porque as válvulas atrioventriculares estão sendo mantidas fechadas pela contração dos músculos papilares lá no ventrículo direito e também no ventrículo da esquerda. Ok, vamos ver o que a gente tem a mais para conversar na nossa aula de hoje, pessoal. Olha essa correlação clínica que legal. Estenose valvar refere-se ao estreitamento das válvulas cardíacas. Insuficiência valvar refere-se ao fato de que, na hora que a válvula cardíaca fecha, ela deveria realmente impedir completamente a passagem de sangue. Se ela é uma válvula que tem insuficiência, ela deveria estar fechada, mas ela mantém uma abertura que permite a passagem de sangue no momento que não deveria estar permitindo. Então essa válvula ela é uma válvula com insuficiência. Na estenose, seria um momento que a válvula deveria estar aberta, mas nesse momento que ela deveria ter uma abertura que permitisse uma grande passagem de sangue, esse momento a válvula, na verdade, apresentou uma abertura que é menor do que deveria. E aí a quantidade de sangue que deveria passar vai ser menor. Isso também é um problema valvar que atrapalha o bom funcionamento do ciclo cardíaco. O coração ele é a força motriz que movimenta o sangue por dentro da rede vascular. E você pode perceber que temos um lado direito completamente isolado do lado esquerdo. Esse coração, tendo a função de criar o fluxo de sangue por dentro da rede vascular, ele acaba fazendo com que haja um fluxo de sangue que vai pelo lado direito do coração ser bombeado para o território pulmonar, que a gente pode chamar de pequena circulação, pode também chamar de circulação pulmonar. E também o lado esquerdo do coração vai realizar o bombeamento, criando o fluxo de sangue que vai para dentro do território sistêmico. Esse lado a gente pode dizer que bombeia o sangue para a grande circulação, para a circulação sistêmica, que tem um percurso bem maior do que seria a circulação pulmonar. Ok, e aqui está apresentado esse percurso, pessoal. Coloquei o número 1 no átrio direito, mas como isso é um ciclo, você poderia começar de qualquer lado. Então, do átrio direito, o sangue é bombeado para dentro do ventrículo da direita, que por sua vez vai bombear o sangue para dentro da artéria do tronco pulmonar, e essa artéria do tronco pulmonar vai bombear o sangue por dentro das artérias pulmonares, da esquerda, e aqui por trás da aorta está passando a artéria pulmonar da direita. Então vamos lá para o 3.
o sangue é bombeado para dentro da artéria do tronco pulmonar e para as artérias pulmonares, respectivamente. De lá, o sangue vai para a pequena circulação, está falando da circulação pulmonar, em que ele vai passar sucessivamente pelas artérias pulmonares, arteríolas pulmonares, capilares sanguíneos do tipo alveolares para sofrer a hematose. Esses capilares sanguíneos alveolares, por sua vez, vão passar o sangue para as vênulas pulmonares, para as veias pulmonares, e as veias pulmonares vão trazer o sangue de volta para o átrio da esquerda. Acabou a pequena circulação, vamos começar a grande circulação, hein? Então, o átrio da esquerda está aqui apresentado. Ele recebe o sangue drenado de 4 veias pulmonares. 2 que vieram do pulmão da esquerda, 2 que vieram pelo outro lado, pelo pulmão da direita. Aí o sangue vai ser passado para o ventrículo da esquerda, depois ele é bombeado para dentro da artéria aorta, e o sangue que sai por dentro da artéria aorta vai para o território sistêmico agora. E, respectivamente, esse território sistêmico vai ser quem, né? As arteríolas sistêmicas, os capilares sistêmicos, depois vai voltar por dentro das vênulas sistêmicas e drenar para dentro das veias cavas inferior e superior. Se for o sangue da circulação coronariana, a veia que tem lá atrás, bem larga, na parte de trás do coração, é o seio coronariano. Então, as veias cavas superiores, inferiores e o seio coronariano, essas 3 possibilidades de veias vão drenar todas para o átrio da direita. Então, você tem aqui presente a veia cava superior, a veia cava inferior, e na figura não dá para a gente perceber o ponto de drenagem do seio coronariano, mas seria nessa parede posterior aqui do átrio direito. Assim, nós completamos o percurso do sangue. Se a hemácia tivesse percorrido todo esse caminho, ela voltou agora para o ponto original que ela passou inicialmente. Tromboembolismo pulmonar. Coloquei essa correlação clínica para você perceber aqui uma importância de aplicação do conhecimento desse percurso cardiovascular que a gente acabou de fazer. O tromboembolismo pulmonar apresenta como principais sintomas a falta de ar e dor no peito, que são repentinas, e a redução na hematose, redução na capacidade de oxigenação do sangue lá nos alvéolos pulmonares. Você tem coágulos sanguíneos que podem migrar para os pulmões, mas a origem desses coágulos sanguíneos são sistêmicos. Eles normalmente se formam no território venoso e no território venular sistêmico. Olha esse exemplo, né? Temos um coágulo que foi formado em algum lugar das veias cavas inferiores. Esse coágulo, ao ir em direção ao coração, vai entrar pelo átrio direito, ser passado pelo ventrículo direito, vai sair agora para a pequena circulação pela artéria do tronco e pelas artérias pulmonares. Quando ele começar a percorrer na região dos pequenos vasos arteriais e arteriolares, lá no pulmão, agora ele é grande demais, ele começa a entupir esses vasos sanguíneos e dificultar o sangue de chegar aos alvéolos pulmonares. Consequência disso, não vai ter uma hematose muito eficaz, vai começar a dar uma dor repentina na região do peito da pessoa e muita falta de ar devido à falta de oxigenação adequada do sangue. Se forem muitos coágulos que se desprenderem e entupirem muitos vasos sanguíneos pulmonares de uma vez só, você vai perceber que isso vai ser um estado bem mais grave, a pessoa vai ter uma dor bem mais forte, uma falta de ar muito mais excessiva e ela pode vir a óbito rapidamente. Verificação da aprendizagem. Mais uma perguntinha aqui para você responder, meu amigo. Se pudéssemos marcar uma única hemácia no sangue de uma pessoa, quando de sua passagem por um capilar sanguíneo do pé, e seguir seu trajeto pelo corpo, a partir dali, detectaríamos na sua passagem sucessivamente pelo interior de quais estruturas? Então agora você tem que pensar, né? Eu mudei o ponto de início desse percurso do sangue. Agora eu quero que você raciocine pensando naquelas estruturas por onde é que o sangue vai passar para poder ele completar esse percurso, essa hemácia completar esse percurso. Na hora que souber o gabarito, você vem aqui e marca a sua resposta correta aqui. A alternativa correta vai ser a letra... Letra E. Veias, coração, artérias, pulmão, veias, coração, artérias capilares. Então essa daqui seria a alternativa correta para essa pergunta.
Estamos bem porque nós conseguimos cumprir com todos os nossos objetivos. Nós definimos as funções do sistema cardiovascular, localizamos o coração, descrevemos a estrutura desse coração e citamos os componentes do sistema cardiovascular. Pessoal, muito obrigado aqui pela sua audiência, eu espero que você tenha compreendido essas informações. Se você não compreendeu, basta você deixar nos comentários as suas perguntas, que eu vou respondê-las. Espero que você esteja gostando dessas videoaulas, pois estou preparando elas o melhor que eu posso para você. Por favor, deixe aí o seu like. Por favor, recomenda esse vídeo para o seu amigo que ainda precisa dar uma revisão desse assunto. E aproveita para usar essas informações o melhor que você pode, aplicando elas no seu trabalho. Lembra que essas informações elas são úteis para o seu trabalho na área da saúde. Você só ainda não sabe como você vai aplicar, porque você ainda não está formado dentro da área da saúde, talvez o suficiente para sabê-las. Mas todas essas informações, elas são extremamente importantes para compor as competências dos profissionais da área da saúde. Então não vai vacilar, não vai ficar com preguiça e achar que isso é muito difícil e não serve para você, porque você está enganado. Então, olha lá, hein? Não vai deixar de mostrar competência e acabar mostrando incompetência porque você não sabe uma coisa que é só você sentar na cadeira, dar uma estudadazinha, que aí você vai perceber que tudo vai começar a melhorar na sua vida. Aquele abraço, meu amigo, aquele abraço, minha amiga. Estou aqui para tentar te ajudar, espero que você tenha gostado. Vou ficar por aqui, hein? Na próxima semana a gente se vê novamente. Beijo, tchau!